Fala aí, galera. Tô abrindo as perguntas aqui, esperando o André aparecer. E aí, Betão? Tá sumido, hein, Betão? Fala aí, galera. Esperando o André aqui. Farmácia Barbosão. Alô, Roger. Fala, mano. Fala aí, irmão. Deixa Tá eu dando pra me arrumar. ouvir aí? Tô arrumando aqui. Aqui tá ok. Aqui tá caindo tudo, velho. Tá foda. Deixa eu ver se fica. Aí, galera, só um minutinho que eu tô arrumando aqui. Tô meio sem áudio. Pronto. Tá bom. Então, gente, a Foi? gente abriu umas. Foi. A gente abriu umas perguntinhas aí mais cedo, galera. Eu e o Hugo. E E aí, a gente Douglas? recebeu algumas perguntas aqui. Algumas a gente vai responder, outras vocês podem mandar aqui pra gente. E outras a gente não vai responder, né? Porque é complicado. Então, a É, gente vai começar a debater um pouquinho aqui, à medida que o assunto for rolando, a gente vai discutindo aqui algumas coisas, em cima do que a gente levantar, né, Hugo? é isso Então, você aí, gente. quer... A gente recebeu um monte de pergunta aqui, né? E, tipo, a gente está analisando assim para não ficar aquela coisa básica, né? Tem, por exemplo, tem pergunta aqui que eu vou até responder, mas é tipo, são respostas de 5 segundos, né? Tipo, não tem muito o que falar. E, e daí a gente vai puxando para outros assuntos, ou então, de repente, quem quiser fazer pergunta aí, a gente vai trocando essa ideia aí, né? Exato, acho que é melhor a gente explorar uns assuntos um pouquinho mais a fundo assim, e daí a gente vai partindo. Quer começar com alguma aí, velho? Que as perguntas acabaram indo pro seu perfil. Sim, eu achei interessante, assim, que é uma coisa que a gente fala bastante sobre esse assunto. Me perguntaram aqui sobre o TGO e TGP, como regularizar após o uso de anabolizante. Eu vou fazer uma prévia, assim, do que eu acho, da minha visão, assim, da prática, e depois você complementa. TGO e TGP, ele mede mais a questão da atividade enzimática do fígado, né? E, apesar, o André vai explicar melhor isso, né? Eu estou falando da minha base. E assim, o TGO-TGP ele pode se elevar por diversos fatores, inclusive fatores não farmacológicos, né? Até estresse, um monte de coisa. Eu considero um dos fatores que a gente olha, mas assim, não é tão preocupante, né? Tipo assim, eu até comento um histórico que aconteceu comigo. Muito antes de começar o uso de hormônio, antes de entrar nesse meio, eu quando era adolescente, eu tive um quadro de TGO-TGP de mais de 300, né? E eu achei que era hepatite, a gente foi investigar e tal, e no fundo passou, foi uma virose. Foi uma época que ficou mais de 300, depois voltou ao normal. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, é legal acompanhar, mas é um daqueles exames que, sem o quadro completo, não diz nada, né? Mas fala aí, André. Exato. Muita gente me pergunta, o que que eu faço para baixar TGP, né, principalmente. A gente tem que ter em mente que o TGO é uma coisa mais inespecífica e geral do corpo, né? Inclusive, quando começou a existir exame laboratorial, lá na década de 50, 60, o pessoal usava TGO como marcador para infarto do miocárdio, Nossa. né, naquela época. TGP é mais específico do fígado, mas não quer dizer que a gente precisa estar com TGP baixo ou que ele alto ali agudamente vai estar causando algum prejuízo, né? Geralmente, aproximadamente 4 a 5 vezes a referência, até 100, 120. Flutuando ali, muitas medicações crônicas deixam o paciente assim, então não tem que se preocupar também, né? O maior problema do fígado é a exposição a longo prazo para esteroide oral. Né? Então a gente sabe que alguns casos que a gente tem aí de alguns tumores hepáticos, né, de hepatocarcinoma, a gente não consegue ver, às vezes o cara está com TGO e TGP normal e aquilo só vai ser pego, né, com ultrassom abdominal. Então a gente vê que não vai ter que ser aquela preocupação aguda. Dificilmente alguém vai ter uma hepatite medicamentosa por esteroides ali, né? E assim, vamos falar de dose, o que é perigoso em fígado? Os casos que a gente tem de literatura é o uso de oximetolona por 2, 3 anos, com uma dose acumulada de 65 gramas, veja só, aproximadamente 300 miligramas por dia, com associação de hepatocarcinoma, né? Mais em tratamento de mulher antigamente. Então, assim, é uma coisa que a gente extrapola demais e não deve ficar tão preocupado assim, né? Aquelas É, pessoas que geralmente... Oi? cara,
Pode falar, caiu aqui. Pode continuar. Tranquilo. Então, acho que perguntaram o tema da live. Galera, a gente está falando de transaminase hepática, TGO, TGP e a questão de fígado com o uso dessas substâncias, né? Então, eu estava falando aqui que transaminase, o cara está com TGP ou TGO altas, não significam sempre que a pessoa tem que estar preocupada, e elas baixas também não vão significar que ele está livre de problemas hepáticos, né? Estava falando para o Hugo agora, que a longa exposição a esteroides orais podem ocasionar, sim, um potencial maior de carcinogênese ali, né? E que isso só vai ser detectado naqueles caras que forem sorteados com ultrassom abdominal. Muitas vezes o cara pode estar com TGO e TGP baixa, 40, 30 dentro da referência, e às vezes surgir ali com hepatocarcinoma, por exemplo. Isso é mais comum em quem circula com níveis altos de IGF, 250, 300 para cima, né? Além daquela coisa assim que da genética, né, gente? Às vezes o cara descobre um Exato. tumor no fígado, entendeu? Tipo assim, são coisas que os meus professores da área de saúde sempre me falavam isso, né? O fígado é um dos órgãos mais resilientes que existem, tanto que ele se autorregenera, né? Então, assim, o que eu sempre falo, para você ferrar o fígado, não vai ser um uso de um oral aqui, tipo, vai ser fazer merda durante muito tempo, constantemente, né? Principalmente drogas recreativas, esse tipo de coisa, né? Mas, em termos geral, é muito difícil você ter algum problema de fígado por causa dos hormônios, igual o André está falando. Exato. Uma pergunta legal que muita gente faz, eu posso trazer para vocês agora com embasamento, é o seguinte: qual que é o esteroide que apresenta maior hepatotoxicidade? Até pouco tempo atrás, a gente achava que era qual, Gão? Fala aí. A gente acha que é o hemogenin, não acha? Oral, o Anadrol é o que a gente falava sempre, né? Mas hoje em dia eu É, desconfio muito da oxandrolona. exato. O que que acontece? É porque quando a gente fala de o que a gente tem de relato de caso, como eu estava falando, a gente tem relato de caso de tumor hepático com o anadrol, que é o hemogenin, né? Mas quando a gente vai ver esses casos, a dose utilizada, onde surgiram esses tumores hepáticos, eram de 50 a 400 miligramas diária. Quando a gente vai fazer miligrama por miligrama, o esteroide mais hepatotóxico é o stanozolol, sabia? Quando a gente vai Uhum. comparar nos estudos, miligrama por miligrama. Na Uhum. verdade, o superdrol ganha deles, que é o emidrol, né? Que é um Aí pró-esteroide. é uma Mas bomba. falando do clássico é o stanozolol, miligrama por miligrama, né? Isso aí a gente já Na sabe. verdade, assim, o que eu falo pra galera é o seguinte, qualquer oral, assim, isso é uma coisa minha, tá, gente? Não tô falando que é certo, só pode ser assim, nada. Eu gosto, para os meus alunos, atletas ou não atletas, eu não gosto de passar de 6 semanas ininterruptas de oral. Eu sempre acho que a pessoa depois tem que dar um time, entendeu? Sim, Pode ser, é pessoal, né? Mas assim, não usa, eu não gosto de usar muito tempo, porque a pessoa começa a ter enjoo. Um dos sintomas principais de fígado baleado, né? Ou seja, esse fígado está lá trabalhando, porque o fígado não tem terminação nervosa, então não existe dor no fígado. Mas um dos sintomas principais é o enjoo. Então o pessoal começa a ficar enjoado, não consegue comer. Pode ser que seja lá a atividade, ele esteja lá matando um pouquinho. exatamente. Esteroide oral está associado com danos ou uma certa agressão temporária às vias biliares que a gente fala, né? Isso pode gerar algumas coisas que chamam colangites, né? Colangites são coisas que atingem a via biliar, a vesícula, por exemplo, né? Quando a gente fala com cólica, dor na vesícula, um termo mais popular. Isso aí geralmente pode ocorrer sim com esteroide oral. Assim como o Hugo falou, a inervação do fígado não é específica. Você não sente dor no fígado, você sente uma dor no abdômen, que pode ser referida. E os esteroides também orais podem dar alguns quadros de gastrite, atacar a mucosa do estômago. E às vezes a pessoa, por ser ali no andar superior do abdômen, a gente confunde às vezes e acha que é o fígado que está doendo, né? A gente às vezes não diferencia muito isso na prática, é importante citar. Só para finalizar, Hugo, você citou a oxandrolona, né? A oxandrolona é um esteroide que é muito seguro pela perspectiva de tratamento médico, até 0,1 miligrama quilo 2 vezes ao dia. Isso dá mais ou menos 10 miligramas por dia. Acima disso, ela já se a gente fosse fazer uma escala de hepatotoxicidade, ela entraria na frente da oximetolona, por exemplo, miligrama por miligrama, exatamente pela dose que é utilizada, entendeu? Não se faz tratamento médico de oxandrolona com 50 miligramas dia. Da oximetolona já se chegava até 400 miligramas para alguns tipos de anemia, né? Doenças mielofibrose e tudo mais. Então é importante ressaltar isso. Vamos pular de São coisas pergunta? são coisas que vai caindo por água, né? Porque antigamente a gente falava de anabol, hemogenin, e assim, pelo que você está falando, no geral, está mais ligado à miligramagem, né? Uma droga Exato. ela vai ter toxicidade por miligramagem, né? Então, a oximetolona
não é tão assim, né? Os estudos estão falando 300 mil. Quem usa 300 miligramas de oxametolona por dia? Exato, exato. Entendeu? Só para vocês terem uma noção, oxandrolona para fim terapêutico é usada até 10 miligramas dia, 0,1 miligrama quilo 2 vezes ao dia. Stanozolol é utilizado 2 a 4 miligramas dia para fim terapêutico. A oximetolona de 50 a 400 miligramas. Está vendo aí como há uma grande diferença em miligramagem? E são tratamentos que duravam 1, 2, 3 anos. E no final desses tratamentos que se viam esses desfechos, né? Como eu falei, com a oximetolona que teve esses desfechos de câncer hepático, de hepatocarcinoma. Com a oxa e com o estano não foi visto, né? Mas são populações, estudos diferentes que a gente tem que ter um discernimento aí, né? Nossa, usa oximetolona e oxa na prática, eu nunca vi subir enzimas TGP, gama GT. Porra, é o que eu mais vejo. Tipo, é absurdo a diferença em algumas pessoas. Depende da dose que usa. Exato. Tipo, eu não sei, pode ser a experiência dele. A minha é o contrário, eu vejo bastante. É o Dr. Luiz que perguntou, né? Então, Dr. Luiz, geralmente até 10, 20 miligramas, 30, você não vai ter tanta alteração, dependendo também da carga dos outros esteroides utilizados. Quando a gente está falando de uma galera mais avançada, 50, 60, 70, 80 de uma coisa boa, geralmente a gente vê a TGP subindo mais. GGT não vai subir tanto assim, só quando tiver agressão de via biliar mesmo, que é mais incomum, depende também da dieta e outras coisas ali do indivíduo. É complicado. Você tocou num assunto assim, que eu acho até interessante falar um pouco disso, né? Que são as dosagens literárias e as dosagens do dia a dia que a gente vê na prática, né? Que assim, a gente está vendo na prática que a gente não precisa de tanta coisa, né? Que já é apoiado pela literatura. Você citou aí a oxandrolona, 10 miligramas por dia, né? E cada vez mais eu tenho visto assim, protocolos, por exemplo, de mulher com 10 miligramas dia, que era algo no passado que nem falava, nossa, 10 miligramas é igual você tomar nada. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, assim, é legal, porque eu vejo isso de 5 anos para cá, mais ou menos, as pessoas estão reaprendendo a criar novas dosagens, né? E vendo como é que aquilo é no dia a dia. Não simplesmente ler, protocolo de hemogenin é de 100 a 150, 200. Oxandrolona é de 50 a 80, sabe? Não é assim, gente. Então, assim, a não ser que você tome farinha, igual falaram aí, né? Tem muita coisa subdosada. Esse que é o grande problema. Às vezes o cara está usando 40 miligramas de laboratório undergrad, que na verdade são 10. Aí ele está achando que com 40 não dá nada no exame nem no resultado. Né? Mas isso que você tocou é interessante, porque 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando a gente começou, essas dosagens eram utilizadas normalmente. Né? Aí a gente teve esse pico agora, onde a galera acostumou a ler na internet, sem o embasamento começou a usar, e agora a gente está voltando um pouco para aquilo, né? Principalmente, por exemplo, o uso em mulheres. Ninguém vai começar com 20, 30 miligramas. Para quê? Né? Se a gente vê que estudos bons mostram ali melhora de balanço nitrogenado positivo com 5, 10 miligramas. O esteroide não é milagre, não dá para começar esperando milagre. Esse é o principal que você tem que botar na cabeça do paciente, do aluno, o que for. Então não precisa começar com aquela dose altaça lá. Lógico, depende do perfil do paciente. Vai pegar um cara mente aberta que vai competir, entende um pouco, você pode ser um pouco mais abusado, né? Mas, enfim, vamos mudar um pouquinho de... A gente está falando muito de fígado, vamos falar de alguma outra coisa aí. Essa última pergunta aqui foi interessante. Essas low doses pode seguir durante quanto tempo? Gente, assim, low dose não é que você está tomando pouco. Low dose é um conceito de você usar o mínimo eficaz, tá ligado? Então, tipo assim, o problema das pessoas hoje, vocês querem ter um guia para tudo. Vocês querem ter um guia para começar, um guia para depois aumentar para tanto, depois de tantas semanas. Isso não existe, gente. Vocês têm que usar e acompanhar com o exame, ver como é que está a evolução. Evolução é o Deus do teu objetivo, tá ligado? Se a evolução tá ali constante, para que tu vai aumentar, velho? Entendeu? Então eu vejo muito isso. A molecada chega no primeiro ciclo. Vou usar, sei lá, 500 miligramas. Segundo já tem que ser 750. Terceiro já tem que ser 1 grama. Por quê? Tá ligado? Tem gente que eu conheço que compete há 10 anos e ainda usa a mesma dosagem desde que começou. Então, assim, isso é muito relativo, tá ligado? Vocês têm que ter esse filho. Exato. Vamos falar, por exemplo, de dose e resposta, né? Tem um estudo que eu gosto muito de citar, que inclusive quem postou ele outro dia foi o Dudu, né? O estudo do Challenger Basing, que ele compara aí doses de 25, 50, 100, 300 e 600 miligramas
de enantato por semana e ver os diversos parâmetros ali que altera. Dentro desses parâmetros, tanto os valores dos exames, quanto o que tinha de ganho de massa magra também. A gente sabe que, de certo modo, tem uma relação dose e proporção de ganho de massa muscular nesses estudos, né? Só que o que acontece? A gente não avaliou qual foi o perfil de dieta e treinamento e nível de avanço de treinamento que esses indivíduos tinham. A gente vê que à medida que a dose vai aumentando, a resposta em termos de ganho de massa muscular não é diretamente proporcional dos colaterais, sim. Quando a gente vai avaliar a dose e, por exemplo, quanto que sobe quantidade de hematócrito e outras coisinhas assim, versus dose, quanto que sobe de massa magra e quanto perde de massa gorda, entendeu? Esses estudos geralmente mostram que 600 miligramas é muito eficiente, mas 300 miligramas seria onde você fica num patamar ali semanal com ótimos benefícios. De 300 miligramas é muito acima do que a gente tem de dose fisiológica, né? Se a gente circula aí, a maioria da população entre 400 e 500, 300 bate 1.400, 1.500. É 3 vezes mais, então não é low dose. Não É confunda, não é engraçado, low dose. eu não sei se foi esse estudo aí que você está falando, né? Que eu compartilhei um estudo também que veio do Dudu, que eu vi a primeira vez, mas já tem uns 2 meses isso, que era basicamente isso. Ele comparava, eles inibiam o eixo das pessoas, né? E foram testando com dosagens a partir de 25 miligramas por semana de texto. O problema é que no estudo ele não diz qual éster eles usaram, né? Então isso conta muito. E é engraçado que com 50 miligramas por semana, a pessoa já estava acima, né? E tipo assim, é exatamente o que você falou, isso é uma dosagem ótima, né? Ela vai aumentando, aumentando e chega depois de um certo limite, ela não fica muito maior mais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É basicamente isso. Tem uma curva, né, de dosagem ótima, né? Então nem sempre, é por isso que Exato. nem sempre mais é melhor. E outra coisa, essa curva provavelmente é individual, né? Porque no estudo não tem como, né? O estudo é feito para pegar grupos, mas Ele essa te dá curva é uma diferente. janela, te dá um intervalo ali. E o legal desse estudo também, já que você citou, é o seguinte: grupos que utilizaram 25, 50 miligramas de enantato por semana, quando eles compararam o nível de testosterona que eles tinham inicialmente e depois do tratamento, com 25 ou 50 por semana, o nível baixou depois do tratamento, intratratamento. Depois do Assim tratamento. como baixou com 25 miligramas, o LH e o FSH já foram suprimidos. Então é aquela coisa, né? Você tem a Os faixa dois. que mais é muito, pouco também prejudica. Isso vale para um outro assunto que a gente fala muito, que é tireoidiano. A galera sempre se caga com tireoide sem entender muito bem de tireoide, É, né? é. Ou A usa gente pode errado, falar ou usa disso. pouco, ou usa muito. A gente Enfim. pode falar disso ali, mas é basicamente isso, gente. Eixo hormonal também é uma coisa que eu sempre recebo pergunta, assim, aluno novo que está entrando agora. Ah, eu vou usar isso aqui para não suprir o eixo, não inibir o eixo. Gente, botou qualquer coisa para dentro, vai inibir. Tipo assim, é lógico que o eixo hormonal não é uma ciência totalmente exata, né? Eu Exato. acredito que o André é um cara que estuda muito essa parte, né, de fertilidade, e etc. E a gente troca muito ideia sobre isso. A gente tem aprendido cada vez mais, tem estudos antigos, mas não é uma coisa exata. A gente ainda está tentando entender como funciona. Então, essa coisa de, eu vou tentar não inibir. Brother, ou você está usando hormônio ou você não está. Esse negócio de eu vou usar, mas eu vou usar só, eu vou inibir só um pouquinho. Não, é muito melhor você fazer o Blast and Cruise, a reposição hormonal, fica lá 10 anos, faz o que você tem que fazer com PET, etc. Um dia que você quiser sair, sai de uma vez. Eu sempre vendo essa ideia. Inclusive, a gente fala disso no livro. A gente vem de uma ideia realista. Não adianta querer achar, vou usar a dose de TRH para o resto da vida. É seguro? Mas tem fatores de risco, assim como qualquer outra coisa. Não é mágica, né? Tem uma pergunta aqui, Hugo, que eu acho legal de falar para a gente entrar em outro tema aqui, que é o seguinte: quanto tempo aguardar para saber se o tamoxifeno está fazendo efeito? Né? Você compreendeu o que ele quis dizer? Entendi, entendi. Assim, se for o que eu acho que ele está perguntando, tipo assim, o cara está com a sensibilidade. Levando em consideração que realmente foi aromatização de testosterona e tal, pelo menos, na minha experiência pessoal, no segundo dia você já sente diferença. Você tá com peito sensível, você tomou o Tamox hoje, amanhã você já sentiu diferença. Mas é assim, cada caso é um caso, né, velho? E tem muita gente que toma errado também. Eu acho que sem fazer exame para você ter certeza, pode ser prolactina, pode ser por progesterona, né? Pode ser por um monte de coisa, entendeu? Então, mas é assim, você tem que ir rápido, né?
Exato, ginecomastia a galera tende a confundir muito, igual você falou. Tem muitos cenários que são comuns dentro do mundo bodybuilding que a galera não presta atenção. Cenário número 1, quando a pessoa começa a utilizar uma droga underground, uma testosterona extremamente subdosada e cai nisso que a gente falou, vai estar aplicando ali 50 miligramas semanais. E isso causa uma inibição no eixo e deixa o nível de testosterona relativamente baixo e ele pode aromatizar um pouco. Nesse caso, o estradiol dele, mesmo um pouquinho acima, vai estar com uma relação testo-estradiol ruim. Não existe número exato para testo-estradiol de relação, mas essa relação vai estar ruim. Nesse caso, tanto a testosterona quanto o DHT exercem um efeito negativo na ginecomastia, no crescimento dela. O estradiol, a prolactina, a progesterona e o IGF-1 exercem um efeito positivo, entendeu? Então esse seria um primeiro cenário onde a pessoa pode estar aromatizando, tá gerando ginecomastia, sem de fato estar aromatizando muito, mas só por estar usando uma droga ali muito subdosada e acontece muito. Aquele cara que compra de um laboratório ou de um amigo que não é confiante, né, faz a aplicação, está subdosada, Isso é engraçado. esse pode. Você explicou algo que eu sempre expliquei também para os meus alunos na parte prática, assim. Eu falo assim, não é porque você está usando... Você pode estar usando pouco, né? O seu estrogênio estradiol pode estar controlado, mas aquele pouco pode estar aromatizando muito. Então, essa coisa de... Por isso que eu falo que é falho você tentar controlar a ginecomastia controlando o estradiol, entendeu? Você pode estar com o estradiol controlado e continuar a aromatizar, entendeu? Então, é o que eu falo. Esse tipo de coisa é muito pessoal, gente. É por isso que a gente não pode chegar e falar, use tantas miligramas de tamoxifeno, use tantas miligramas de exemestano ou anastrozol. Isso não vai servir, isso é generalizado. Por isso que a beleza da coisa está em aprender a individualizar. Hoje eu até estava postando aqui uns estudos sobre estradiol e imunologia, por causa de alguns casos, de alguns pacientes ou pessoas assim, que às vezes tem uma qualidade de vida ruim por rinite alérgica, dermatite na mão, algumas alergias alimentares mediadas aí por anticorpos, que nesses casos é interessante fazer o controle do estradiol, onde na maioria dos casos não é muito interessante. Então é uma coisa que é muito individual, não adianta a gente falar uma dose X. Igual, por exemplo, vamos responder algumas perguntas que mandaram aqui também, que acho que é interessante. Deixa eu ver aqui, o Rangel perguntou sobre... É uma coisa que eu gosto de... Até bato muito na tecla no curso que eu dou. Boldenona realmente afeta muito o psicológico. Galera, é o seguinte, quando vocês vão fazer uma prova, vocês chegam lá, acabou de sair uma pessoa da sala. Se essa pessoa vira para você e fala, caralho, a prova foi muito difícil, puta que pariu. O que você pensa dessa prova? Porra, a prova vai ser difícil, você começa a sentir aquilo na pele. Se você vai fazer uma prova e não sabe se ela é difícil ou fácil, vai lá e faz, às vezes você não vai sentir isso na pele. Boldenona é um clássico esteroide que ganhou essa fama de dar ansiedade, da fome, mas se você pegar por literatura, boldenona, nandrolona causam alterações aí em vias serotonérgicas, dopaminérgicas, quase da mesma maneira. Então não tem um motivo, boldenona não vai mexer mais no receptor GABAérgico de um modo que te dê mais ansiedade do que a nandrolona, por exemplo. Entendeu? Tem alguns lugares assim que falam que boldenona mexe com receptores GABA e tal, mas eu falo, gente, olha só, eu acho que muita coisa, o que o André tá falando foi uma coisa que eu acho que eu fiz uma live e o André fez uma live também com o Rodrigo Bravin falando sobre isso, que é aquela coisa do psicológico de causar efeito colateral. A gente não está falando que possa ter um caso ou outro, que realmente tem uma alteração. Mas na maioria dos casos, gente, eu sempre falo, boldenona é a droga que tem uma dos hormônios que tem menos colaterais possíveis. Tipo assim, é muito difícil você ter um quadro assim que a boldenona vai afetar. Tem casos? Tem casos. Mas é assim, cuidado, porque é a mesma coisa, o cara vai usar trembolona, ele lê em tudo que é lugar que trembo deixa maluco, trembo deixa ansioso, o cara não vai dormir. Às vezes o cara, ele começa a ter colateral no dia seguinte, tá ligado? Ele aplicou, no dia seguinte tem colateral. Porra, não é a droga, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Igual, por exemplo, nandrolona. Nandrolona é conhecida por ser uma droga hiper, ultra, mega segura, não é? Em muitos aspectos ela é. Uma droga que vai ter muito pouco efeito androgênico, de fato. É uma das drogas mais antigas, aí depois da testo, sintetizada lá em 49, Mas é uma droga que tem maiores associações com efeitos comportamentais. É uma das drogas que tem mais estudos em termos comportamentais e de neurodegeneração, por exemplo. Nosso amigo aí, o Diogo Palumbo, por exemplo, está fazendo mestrado nisso, está administrando nandrolona lá nos camundongos e vendo esses parâmetros de neurodegeneração, o comportamento deles, Esse é um estudinho à parte que a gente tem aqui no Brasil, que é legal de citar, mas a gente já tem muitas coisas na literatura que mostram isso. E todo mundo acha que a nandro é linda, ninguém sente efeito colateral psicológico com a nandro.
É um esteroide muito passível de dar agressividade, irritabilidade, também insônia. Se vocês pesquisarem mais a fundo aí nos artigos, vocês vão ver isso, entendeu? Então é interessante citar isso também para desenviesar, sacou? Eu acho que é legal mencionar isso. Ó, Então, assim, vamos pro Bro Science aqui, só para terminar esse negócio da Boldenona. Eu já vi, tá? Para não falar que é tudo coisa da cabeça de vocês. Em alguns casos, eu já vi que usar a GABA antes de dormir pode vir a ajudar nessa coisa. Só que é aquilo. Eu acho que são casos tão pequenos, assim, são amostras tão pequenas, assim, que não dá para considerar que a Boldenona tem esse efeito colateral. Tá ligado? Eu penso assim. exato. Na verdade, a maioria dos esteroides vão ter esse efeito, né? Alguns fármacos não, fitoterápicos que são muito úteis de utilizar e tem um custo-benefício bom, é passiflora, valeriana, a melatonina, né? A adequada dose de melatonina é uma coisa interessante, é uma coisa muito boba, que está aí tem muito tempo e tem um efeito comprovadíssimo, tem muito estudo sobre ela, bom. Assim, Né? Ó, eu sou muito defensor da higiene do sono, né? Porque ainda essa tem coisa isso. de... A gente sempre conversa isso, né? Essa coisa de ficar procurando cápsula para resolver teu problema não é bem assim, né? Senão você vai gastar dinheiro, igual a gente gasta com melatonina, 5-HTP, não sei o que lá, e não dá efeito nenhum. Você jogou o dinheiro no lixo. Por quê? Você tem que ter toda uma reestruturação da tua vida para você dormir melhor. Então, é multifatorial, é igual libido, né? Sono é igual libido, é difícil, é complicado, é multifatorial. Exato, ó. Ó o Rogério. O Rogério falou, tô usando tudo e não tô sentindo nada de colateral. Então, maninho, só tô dando um exemplo. Ele é um aluno meu. É um cara que é totalmente desenviesado, não é corrompido por nenhum pensamento pré-uso e o cara leva as coisas na boa, entendeu? Ó, o Pedro de Guzmão perguntou, na Androlona 1 eu deixo o DHT controlado, mas deixo o E2 bem baixo também. O E2 baixo não pode ser prejudicial? Olha, a nandrolona não necessariamente deixa o seu E2 baixo, meu amigo. A nandrolona ela não aromatiza diretamente pela sua Ele não, estrutura química. ele não vai aumentar o Porém, CO2, mas vai baixar. a nandrolona ela pode ter um mecanismo diferente até da aromatização para aumentar o E2. Né? É uma coisa que até o Adam discute muito, que ele manja dessas coisas químicas aí, mas ela não baixa muito, entendeu? Em termos de DHT, sim. Essas escalas de anabólica, androgênica, ratio estão todas erradas. Mas a nandrolona é um dos poucos esteroides que, sim, ela não vai ter uma atividade androgênica muito alta, né? Dentro desses erros que tem nessa escala, que é um pouco mais complexo de falar aqui. E essa coisa do DHT é interessante. Eu sempre uso essa manutenção do DHT com a nandrolona, né? Porque geralmente quem usa a nandrolona sem atexto, né, tem uma baixa do DHT, tem a dehidronandrolona, né, o DHN que entra lá. Não sei muito bem o mecanismo, mas eu já li sobre isso, que meio que abaixa o seu DHT. Isso é interessante para você fazer períodos de ciclo usando drogas derivadas de DHT e depois dar um time só com a DECA, né? Então você vai meio que ajustando, né? Isso é interessante pra caramba. Isso aí é uma coisa também que vai determinar se o cara vai amar ou odiar fazer nandro-only, né? Aquele cara que não tem um efeito interessante ali de suprimir essa parte androgênica no sistema nervoso central, que dá esse comportamento, a pessoa às vezes pode não se dar muito bem com o nandro-only e ficar às vezes não sentindo aquele feeling bom de bem-estar, mais de macho alfa, digamos assim, por causa do hormônio propriamente dito. Sim. É uma droga. Eu costumo falar que a Deca Only, quando você vai usar só a nandrolona, é uma droga para veterano. É aquele cara que ele já testou de tudo e ele quer um negócio diferente. E realmente dá certo, é diferente, né? Tem muito aluno meu que sente muito bem, talvez até pelo esse tempo que fica sem testosterona, né? Que faz reposição há muito tempo, meio que perde a sensibilidade da testo, né? E depois ele volta com tudo, né? Eu acho bem interessante. Quer falar disso aí, André? Como controlar o DHT alto? Cara, isso aí a gente fala muito no livro. O seguinte, o seu DHT alto não vai ter problema nenhum se você não tiver com queda de cabelo. Se você tiver com queda de cabelo e se importar muito com isso, aí você deve controlar seu DHT. Próstata, você não deve preocupar tanto assim. É muito tranquilo nessa parte. Tudo que a gente tinha que falava mal são estudos enviesados. Controlar DHT você pode fazer de duas maneiras. Inibindo a 5-alfa-redutase tipo 1 com dutasterida, que dá uma inibição de quase 90%, ou a tipo 2 com finasterida, que dá uma inibição de 70%. Né? Você não consegue controlar tanto a acne proveniente do DHT com esses fármacos, porque ela também vai ser ocasionada pela testo diretamente, sem o DHT. Então tem alguns estudos, tem o de Leiden, de 2004, que mostra que não tem muitos efeitos positivos fazer dose alta de dutasterida para acne, mas se você olhar a equação ali dentro do cara que hormoniza, ajuda um pouquinho,
entendeu? Então a acne, um dos pilares dela é o DHT, sim. A gente fala isso, né, Hugo, no livro. No livro, inclusive, gente, só resumindo aqui para quem não tem, a acne é multifatorial também, né? A libido, que a gente falou hoje, é libido, sono, acne. Acne, principalmente, vai muito do seu porquê, né? Do porquê que você está tendo aquela acne. E esse porquê varia de pessoa para pessoa. Agora, vocês têm que lembrar que a maioria da acne do pessoal do meio é medicamentosa. Então, não adianta você ficar tratando só a superfície ali que não dá certo, né? Você tem que descobrir o porquê. E tem gente que, por exemplo, eu tive que fazer o tratamento de Roacutan, que é algo que a gente fala no livro, mas a gente teve muito cuidado para não prescrever nada para ninguém, né? Mas assim, você tem que pesquisar o seu porquê, né? Igual o André falou, tem o DHT, tem a relação lá de estradiol, tem um monte de coisa, até alimentação, gente, níveis inflamatórios. O Dioclésio Assis fez uma pergunta legal. Sal palmito ajuda? Ajuda, cara. Sal palmito é um fitoterápico muito bom, né, derivado da Serenoa repens, é uma planta aí. Ele tem uma atividade de aproximadamente metade aí da ação do finasterida, da potência, né? Muitos estudos que mostram ele bom para hiperplasia benigna prostática, para queda de cabelo também. As doses utilizadas variam de 300 a 400 miligramas diárias, utilizado junto com uma refeição, porque ele pode dar um pouquinho de desconforto intestinal, né? Mas é uma boa opção, sim, para se utilizar. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Voltando à acne... Passa então, vamos para outra, senão a gente fica agarrado em uma só. Eu estou olhando as perguntas aqui, eu tenho aqui, Hugo Melhoras, já utilizou microdose de LSD? Isso aí a gente deixa pro Saizen responder. Vamos lá falar com ele. O Rocha. Mas assim, eu não tô falando em termos pejorativos, tá, gente? Por exemplo, o próprio Alan Watts, nos anos 70, ele fazia experimentos com LSD. Eu acredito que, sei lá, não é minha área, tá ligado? Mas eu também não vou entrar nesse mérito, não, porque internet, as interpretações erradas são complicadas, né, mano? Prefiro não botar o meu na reta aqui. Mas tem outras perguntas interessantes aqui. Deixa eu responder o Daniel, que ele perguntou duas vezes já. Velho, vitamina B5 tinha muitos posts antigos que falavam que ajudava para acne, né? Mas não ajuda tanto assim. São doses altíssimas de gramas. É o ácido pantotênico, é esse? Exato, ácido pantotênico, isso mesmo, a B5. Na época do GH15, eu comprei uma caixa para tentar matar já fiz também. Já fiz 10 gramas dia. Como é vitamina hidrossolúvel, não tem tanta toxicidade, mas não adianta tanto assim, entendeu? Era muito endeusada, mas sem embasamento bom. Mas já testamos e caímos nessa muitos anos atrás, galera. Tem uma coisa... Cara, a acne, eu faço um pilar da acne. Aqui no topo da acne tá dieta. Dieta por quê? Dieta multifatorial. Né? Tanto a questão inflamatória, que piora o aspecto da acne. Então, às vezes a acne está cicatrizando, a dieta está com perfil inflamatório maior, então a sua acne vai continuar ali vermelhinha, mais inflamada, e aquele aspecto sempre feio, né? Número 2, a dieta também vai determinar não só essa parte inflamatória, mas também com a quantidade de lipídio que você sintetiza na pele, a flora bacteriana da pele. Junto com a dieta, o DHT e o estradiol também controlam isso, né? A gente tem uma bactériazinha que chama Propionibacterium acnes. Então ela prolifera ali com a produção de sebócito e tanto o DHT quanto o estradiol aumenta a produção de sebócito na pele, né? Então a gente tem que ir cuidando cada hora de uma coisa, né? Geralmente primeiro acertando a dieta vai melhorar, depois você pensa em controlar o DHT, mas você pode controlar ele optando por compostos melhores em vez de ficar usando inibidor. Depois você vai olhar o estradiol e depois a gente vai para uma parte um pouquinho mais complexa além disso. Né, Hugo? E sabe o que eu faria antes de tentar controlar o DHT? Simplesmente baixar a dosagem de testosterona. Exatamente, foi o que eu falei. Você alterar as dosagens que você está usando, rever os compostos e tal. Então, fica legal fazer isso. Tem uma pergunta do Fernando aqui, André. 100 mg de cipionato para sempre, como TRT, traz algum malefício? É aquilo que a gente falou, né? Risco sempre vai ter. Mas pode falar, começa aí. Eu falei, eu respondi essa pergunta, eu até falei ali. 100 miligramas semanais é basicamente dose de TRH, equivale a 200 a cada 15 mais ou menos, com algumas diferenças aí. Traz malefício? Pode trazer. Se você não precisar usar, você vai estar
prejudicando sua fertilidade com essa dose, né? E pode você estar elevando algum tipo de efeito cardiovascular ali a longo prazo, né? Mas essa dose não vai te trazer nem muito benefício se você não tiver deficiência, então é bobeira. Trazer uma coisa legal aqui pra gente, só pra gente falar, velho. É porque hoje veio uma galera me procurar, mandar exame. Às vezes vem gente comigo com a testosterona em 400 e acha que tá com deficiência de testosterona. Galera, deficiência de testosterona é 250 para baixo em 2 exames seguidos. E sintoma de testosterona baixa, você pode pegar um bodybuilder lá que está com 20 mil de testosterona, ele vai ter sintoma de testosterona baixa, né? Às vezes a libido do cara às vezes pode não estar boa, o cara não vai estar com sono bom, vai estar sentindo cansado e fadigado do mesmo jeito. Isso aí, a nossa rotina do século XXI hoje causa isso. Então nem tudo é motivo para botar testosterona. E eu vou te Nessa falar, galera. isso junta com essa outra pergunta aí, que foi sobre a libido. Gente, vocês têm que entender o seguinte: vocês não vão ser super-homens a vida inteira porque vocês estão usando hormônio. Vocês não vão viver com libido alta, treinando igual maluco, nunca vai ter uma baixa, nunca. Vocês têm que lembrar, muita gente que reclama da libido, por exemplo, é aquela pessoa que vive igual um ator pornô nos primeiros 2 anos de hormônio e depois baixa e o cara fica maluco. Vocês têm que entender que existe uma diferença entre você estar com a libido normal e a libido baixa. Às vezes você está tão acostumado com estar com a libido explodindo pelos ouvidos que quando ela fica normalizada, ou você está numa época que está estressado, tem várias coisas, o cara fica maluco, acha que está com a libido baixa. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Ninguém é super-homem não, cara. Foda. Exatamente. O problema é que as pessoas não sabem determinar o que é psicológico, o que é fator numa relação para determinar a libido e essa relação conjugal, entendeu? Aí que entra o problema. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu fiz um post muito que deu polêmica uns dias atrás. Eu falei que o estradiol mais alto é associado com uma melhor libido. E sabia que galera? Se vocês pegarem para avaliar o estudo de Ramassamy 2014, esse estudo avaliou indivíduos normais usando o enantato, né? E ele estabeleceu que aqueles indivíduos que estavam com uma testo alta, mas com estradiol um pouquinho mais alto, relatavam ter libidos e potências melhores do que aqueles que estavam com libido mais baixo. O problema cai novamente nisso. Às vezes o cara começa a repor testosterona com droga under, não tem muita testosterona ali, ele acha que está com 200, está com 50, tá uma desregulação, cai um pouco e ele culpa o estradiol sem de verdade ser o culpado, entendeu? Isso aí que o Hugo falou, cara, eu concordo e assino embaixo. É igual um cara que ganha 50 salários mínimos por mês, acostuma com aquilo, passa a ganhar 10 salários mínimos. Entendeu? O cara ainda tá ganhando bem, mas ele não tá naquele patamar que ele tava. Então ele, porra, tá pouco. Não tá pouco, tá normal. Mas é que você já teve aquele nível de andrógeno mais alto. Então esse parâmetro de comparação é o que mais deixa as pessoas loucas. E ficam buscando por respostas, né? Querendo adicionar fármaco, fazendo outras coisas. Quando a questão para ficar tranquilo com a libido e a mente boa é o quê? Mindset, é regular. Aprender a tirar esses vieses que a gente tem com esteroide, que isso aí melhora a qualidade de vida durante o uso muito, bastante. Né? Às vezes Pode falar. aí. Não, eu tava falando que às vezes é chato falar isso, né? Mas é a verdade. É verdade. Assim, gente, uma coisa que eu falei aqui nessa live já, eu vou tocar nesse assunto de novo. Sono, libido e qual era outra coisa? Eram 3 coisas, que era multifatorial. Sono, libido e acne. Acne, vamos deixar a acne de lado. Agora, sono, libido, gente, são coisas no meio do bodybuilding. Vocês têm que parar de procurar assim, porra, eu vou resolver meu sono, minha libido, vou ver taxa de exame e vou comprar fármacos para resolver. Não é bem assim. Libido, pô, até a sua relação com sua mulher, sua parceira, sei lá, se você tá solteiro, pornografia, tá ligado? Que é algo que ninguém fala, mas no meio tem um monte de gente viciada nisso. Então tem um monte de coisa assim, é totalmente multifatorial, né? Para você virar e falar, eu acho que é a texto. A texto é a última coisa que eu ia ver, entendeu? Exato. Tem nem como concordar mais, velho. Pois é. Fizeram uma pergunta aí para você, mano. Exames cardiovasculares para os seus alunos. Cara, eu costumo pedir, normalmente, exames completos a cada 6 meses no mínimo, tá? A parte cardiovascular, o aluno vai ver direto um cardiologista. Eu não me meto nessa parte porque não é minha especialidade, tá? Até porque existem algumas coisas que já são esperadas de quem usa hormônio. O próprio André tem alguns posts falando sobre a hipertrofia cardiovascular e coisas que já é do meio. Então a pessoa tem que ter cuidado. Agora,
Da minha parte, eu acompanho mais aqueles exames básicos de sangue. Na verdade, não são básicos, né? Quem já viu aí no meu Instagram, acho que são 30 taxas, né? Que eu acho que todo mundo que usa hormônio tem que fazer pelo menos 2 vezes por ano. Saber como é que tá E1, E2, prolactina, DHT, né? O próprio proteína C reativa, né? Índices inflamatórios, um monte de coisa. Mas, assim, aquela coisa comum mesmo, né? Que eu acho que eu e todos os outros profissionais fazem. Não, com certeza, velho. A pessoa tem que saber o seguinte, ela tocou em hormônio, ela tá com maior risco cardiovascular, independentemente dela querer e tá tudo bonito no exame ou não. Exame de Pode sangue esperar. nem sempre vai pegar tudo. Você pode estar com o lipidograma perfeito, pode estar com tudo perfeito, mas você vai fazer um ecocardiograma um pouco mais diferenciado, ou vai fazer um strain, na hora que você vai medir alguns exames mais diferenciados a função miocárdica, você vai ver que você já pode ter alteração precoce ali da função do miocárdio pelo uso dos esteroides. Isso aí tem uma pá de estudo que mostra, entendeu? E às vezes as alterações nem estão ali já no ecocardiograma clássico, mas pode estar em alguns outros exames. Isso aí é normal, a gente tem quem entra nesse mundo tem que arcar com isso, sabe disso, né? De resto, velho, o que a gente pode acompanhar nos exames de sangue são riscos cardiovasculares a mais longo prazo, que é o lipidograma. São coisas a uma exposição longa. Coisas mais agudas nos exames de sangue é basicamente eritrocitose. Eritrocitose é o quê? Hemoglobina e hematócrito alto. Isso pode te dar mais risco de ter efeito trombótico ali, tanto infarto quanto AVC, basicamente, né? Vamos resumir de um jeito mais básico. Então, isso que tem que ficar olhando ali mais ou menos, né? Mas a gente vai estar simplificando muito e falando assim só dessa maneira, né? Mas É, basicamente é isso. eu acho assim, é lógico que você tem que procurar sempre um especialista, né? Eu acho que muita gente do meio é uma coisa que eu perdi com o passar do tempo. O André também é um cara que estuda muito, ele sabe disso. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente vai resolver tudo, né? Se existe um especialista para tratar daquilo ali, cara, procura o especialista, faz um exame, porque é complicado, tá? Então, assim, essa coisa aí do coração, a gente sabe que na prática, né, o que a gente vê muito, o que ferra o coração, principalmente, é o peso, tá? Peso corporal, cara. O cara é pesado, o cara, esse bodybuilder de 110, 120 quilos, que está acostumado a ter muita gordura visceral, um monte de coisa, off-season, comer um monte de besteira. Então, assim, você tem que ver. Não vai ter jeito. Você vai ter que ir no médico e ver como é que tá teu coração. Né? Pelo menos uma vez Exato. por ano, uma vez a cada 2 anos. Vocês podem começar pela coisa mais fácil e mais silenciosa de todas, que é a pressão arterial. Não adianta, você pode falar, ah, mas eu sou mais pesado, tenho mais músculo, minha pressão está mais alta. Não, vocês estão errados, isso não existe. Entendeu? Se você está pensando isso, está muito errado. Sua pressão tem que estar sempre regular, 130 por 80, estourando 140 por 90, né? E a pressão, velho, todo mundo acha, ah, minha pressão tá alta, eu tô sentindo uma dor de cabeça. Não é assim. Pressão alta, velho, você vai começar a sentir sintomas só quando ela vai passar lá de 190, 200, entendeu? Você vai entrar num quadro mais urgente ou emergência ali, né? Custa R$ 70 um aparelho, gente. Vocês têm que ter em casa. Isso aí E o que causa hipertrofia ventricular, principalmente a hipertensão, dentro do público usuário de esteroides, hipertensão arterial, entendeu? Você controla isso como? Sódio, ingesta de água, né? E controlar os hormônios. Se é um cara que tem mais tendência ali a ter hipertensão usando hormônio, não devia estar tocando, né? Infelizmente é isso, mas não tem muito o que fazer. Ah, eu vou usar hormônio e vou usar antihipertensivo. Também é uma coisa meio de contramão, né? Mas aí cada um arca com o que quer. Não vou ficar julgando aqui, mas só explicando assim. Eu abordo Exatamente. muito disso também, né? Exatamente. Enfim. Gente, assim, eu acho que quer falar mais alguma coisa, André? Tá ficando um pouco. Não, mano, tô tranquilo. Vou ter que dar uma saída aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta relacionada a alguma coisa aí? Para eu responder? É o Hugo? O AS ele tem uma função legal, né? Tipo assim, é uma coisa que é lenda que o AS afina o sangue, não é bem assim, né, gente? Ele não vai baixar o teu hematócrito. Ele talvez ajude a prevenir alguns riscos que isso possa causar, né? Explica aí Ele para é ele. o ácido acetil salicílico, ele é um antiagregante plaquetário, né? Ou seja, o que acontece? Quando você tem muita célula vermelha ali, né, muita hemoglobina e plaqueta, quando elas é como se fosse um tanto de carro andando numa via. Quando esses carros batem, eles tendem a bloquear o trânsito. É como se fosse um bloqueio de um fluxo sanguíneo, entendeu? O AS basicamente ele evita que quando isso aconteça você bloqueie muito aquele fluxo.
né? Então, assim, às vezes é uma profilaxia para quem já teve um evento cardiovascular, como um infarto, alguma coisa do tipo. Ficar usando sempre também não quer dizer que vai te trazer benefícios, ainda pode trazer alguns riscos também. O cara pode ter muito mais risco para ter gastrite, úlcera gástrica, né? Coisas do tipo. Então, o AS não impede que você vá mudar o seu miocárdio por hipertensão, ter hipertrofia ventricular por hipertensão, não mexe nisso, ele não baixa seu hematócrito, no máximo ele é um antiagregante plaquetário, entendeu? Então ele não vai estar excluindo os outros muitos fatores de risco que se tem. Tranquilo? O que a galera tá falando aí? Que o Blausi tá fazendo live agora também. Porra, ele é foda, né? Vou ter que falar. Vamos lá perturbar ele então, vamos sair daqui, vamos lá. Gente, Galera, fechar hoje a live foi um pouco mais curta mesmo, senão fica muita coisa e a gente acaba se perdendo. Mas a gente vai ver se... Eu vou deixar ela salva aqui e depois eu passo pro YouTube também. Só vou responder a última perguntinha que ele falou, velho, que ele já ouviu no podcast que estano age igual treino no sistema nervoso central. Foi o que eu falei mais cedo, os esteroides, na sua maioria, agem de uma maneira muito parecida no sistema nervoso central, só que a gente tende a falar na linguagem popular que trem é mais forte para uma coisa, bold é para outra, e na verdade, não sei quem falou ou que exatamente falou no podcast, estano, bold, nandro, trembo, todos têm um alto nível ali de alteração comportamental, neurotransmissores e neurodegeneração. Isso aí acontece, não adianta a gente falar que um é mais que o outro, que é bro science. A gente vai estar mentindo se a gente falar que um é mais que o outro. Não tem como a gente afirmar isso e comparar, entendeu? A gente tem muito estudo de estano com coelho, camundongo, que mostra muita alteração também comportamental, né? Que às vezes a gente não vê tanto na prática, mas acontece também. Enfim, galera. Eu tenho uma teoria sobre o estano. Eu acho que o estano que a gente usa hoje em dia não chega nem perto do estano que era o Winstrol na época e tal. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma sombra do que era o estano. Então, por isso que eu acho que os estudos eles mostram alterações muito mais drásticas, porque eles usam realmente o Winstrol, que é o estano de verdade. Né? Mas, com certeza, então. Antigamente era diferente, né, velho? Não adianta a gente falar que essas coisas da China são boas, né? Então, você falou que você viu no podcast com o Ada. Igual eu falei, velho, não tô errado. Eu sei qual estudo é esse, do estano com ratos, que mostrou aumento de irritabilidade, agressividade também. Não tá errado. Ele pode ser tão prejudicial tanto quanto a trembo. Mas por que a galera sente mais efeito com trembo? Porque leu no Google que a trembo te deixa mais agressivo, te deixa mais isso, te deixa mais aquilo. Né? Então é isso, galera. Então é isso, gente. De uma próxima a gente vai estar fazendo outra live. Quem quiser conferir algum desses assuntos que ainda não tem o nosso livrinho aí, tem o e-book, tem o livro impresso também, que acho que é uma coisa que está com conhecimento legal, bem acessível aí. Né? Então, é isso. Gão, obrigado aí pela sexta-feira, pela atenção. Tamo junto. O Fernando fez uma pergunta que a gente abordou no início da live inteira. Ela vai ficar salva um tempo aí no Instagram do Hugo, aí você dá uma conferida lá, depois ela vai acabar saindo do ar. Beleza? Valeu, galera. Então, falou, mano. Um abraço.